eu escrevi um conto curto para vocês e eu ia colocar no mesmo sistema dos contos anteriores, ou seja, uma voz de inteligência artificial ia fazer a narração. Mas eu vou fazer diferente, esse eu mesmo vou narrar. Depois vocês me dizem nos comentários se vocês preferem que seja no estilo anterior ou se nesse aqui tá bom. Mas eu preciso dos seus comentários, eu preciso que vocês assistam o vídeo até o fim, preciso que deixem seu like, tá bom, meus amiguinhos? Então, sem mais delongas, aí está o conto, que é sobre alguém que vai tentar uma ideia muito infeliz para se dar bem na vida. E vocês prestem atenção, por favor, aos detalhes. É um conto curto, tá? Mas vocês prestem atenção nos detalhes. E só deixo esclarecido para vocês o seguinte: como essa história ela não é graficamente linear, eu vou usando diferentes imagens que são apenas um referencial de contexto ali. Ou seja, não precisa necessariamente ser o mesmo personagem em todas as situações que vão sendo narradas, tá? Então eu vou pegando imagens que eu achei adequadas e vou inserindo ali. Pode não ser o mesmo personagem, pode ser um pouco diferente ali, mas vocês entendam o contexto. É só para ilustrar o que está sendo narrado ali, tá bom? Então, por favor, assistam e me digam o que vocês acharam aí. Ele era um homem dominado pela inveja. Queria sempre ter para si o que era dos outros, e por não ter tais coisas, se achava injustiçado pela vida, pelo mundo e até por Deus. E embora não lutasse para adquirir nada, ele se achava merecedor. E ao ver que os outros conquistaram as coisas, ele se corroía de inveja. Um dia, ele teve uma péssima ideia, onde concluía que, já que tudo conspirava como injustiça contra ele, seria o caso de buscar um atalho para ter tudo o que sempre quis e se achava merecedor. A ideia, olhem só, era de vender a alma ao diabo. Ele já tinha ouvido falar, tinha visto isso em livros, filmes, e pensou: se funcionar, eu me dou bem. Se não der certo, não perco nada. Mas lhe faltavam uns detalhes, e então ele se lançou em uma pesquisa extensa. E cerca de 15 dias depois, ele tinha reunido todas as informações sobre como se faz esse pacto. Agora começou a reunir tudo o que era necessário: borréus especiais e outros artigos. Às 3 da manhã, ele estava sozinho, sentado, e do outro lado da mesa havia deixado uma cadeira vazia e na mesa um cálice de vinho consagrado, conforme dizia o ritual. Então, também segundo o ritual, agora ele deveria recitar em voz alta frases em um idioma que ele desconhecia, e após recitar 3 vezes, deveria ficar de olhos fechados por 1 minuto. E assim ele fez. Quando abriu os olhos, para seu espanto, na outra cadeira estava sentado um rapaz. E era um rapaz muito bonito, um belo rosto, muito bem vestido. Mas aquele rosto tinha um aspecto de malícia, um sorriso muito perturbador. Segurando o cálice de vinho, o belo rapaz falou que atendeu o chamado e estava ali para fazer negócios. O homem então perguntou: quem é você? Qual o seu nome? E o rapaz respondeu que tinha muitos nomes e que o homem poderia se referir a ele pelo nome que bem quiser. O homem então perguntou se ele era Lúcifer. Aí então o rapaz riu, respondeu que não, que era apenas um procurador do Pai das Trevas. E o homem perguntou qual era o nome do Pai das Trevas. E o rapaz respondeu que Pai das Trevas, ele não gosta de ver o seu nome sendo mencionado por criaturas inferiores. Criaturas inferiores como seres humanos, por exemplo. E que se poderia chamar de apenas o Pai. A seguir,
O rapaz disse que era preciso ir direto aos negócios. Ele disse que se houvesse acordo, isso deveria ser ainda na madrugada, pois a luz do dia não poderia encontrá-lo ali. Ele teria que ir embora antes do primeiro raio de sol. E explicou que o que está sendo negociado ali é o espírito e não a alma, porque ninguém, nem mesmo criaturas como ele, poderiam tocar numa alma humana, porque para eles, tocar em uma alma seria como um ser humano tocar no núcleo ativo de um reator nuclear. Mas o espírito, sim, esse é negociável e é isso que se está discutindo naquele momento. O homem fez a sua proposta, pedindo determinada quantia em dinheiro, e o avaliador fez a sua contraproposta. Depois de alguma discussão, chegaram a um valor. O rapaz abriu então uma pasta onde estavam os termos do pacto. O homem leu e concordou. O rapaz pegou uma espécie de caneta tinteiro, mas ele a usou para fazer um corte no antebraço do homem. E disse que pactos como esses que estão celebrando agora são assinados com sangue e eles são irrevogáveis. Os termos do pacto estabeleciam que, em 7 dias após a assinatura, ele iria receber a quantia combinada e que também seriam feitos todos os arranjos para que não houvesse problemas, nem problemas burocráticos nem legais, de maneira que o homem pudesse usufruir daquela fortuna sem nenhum tipo de problema nem complicação. Foi estabelecido o prazo de 10 anos, ao final dos quais iriam providenciar a sua morte física, para então retirar o espírito, que a partir daquele momento da morte passaria a pertencer ao Pai das Trevas. E que, também segundo os termos do acordo, o homem não pode escolher o modo como vai morrer, porque isso é um critério deles. Então este homem concordou. O rapaz sorriu satisfeito e disse ao homem que passasse a ponta da caneta no sangue que escorria do corte do antebraço e então assinasse. O homem pegou a caneta, pensou mais um pouco, achou que era o caso de assinar, molhou a ponta da caneta no sangue, mas quando ele ia assinar, ele ouviu o som de um grito que dizia não. Era uma voz de uma mulher. Uma voz que ele reconheceu imediatamente. Era a voz da sua mãe. Porém, a sua mãe havia falecido 12 anos atrás. Naquele momento, ele percebeu que mesmo depois de tanto tempo, estivesse onde estivesse, a sua mãe ainda o amava. Amava e cuidava dele e não queria vê-lo se entregar em escravidão a esses seres infernais. E ele lembrou então de cenas da infância, onde ela brincava com ele. Lembrou de quando ela o levou para o seu primeiro dia na escola. Lembrou de quando ela fazia os bolinhos que ele tanto gostava. Quando ela lia historinhas infantis para ele. E lembrou até mesmo de quando ele apresentou para sua mãe a sua primeira namorada. Percebendo aí que ela ainda o ama, então ele simplesmente soltou a caneta e disse ao procurador que estava desistindo e que não haveria mais pacto e pediu para que o rapaz fosse embora. Muito pacientemente, o rapaz se levantou, guardou o papel e a caneta na pasta, mas antes de ir embora, ele olhou para o homem e disse essas palavras: "Você vai me chamar de novo. Vocês sempre me pedem para voltar." E então desapareceu,
desapareceu de repente, como se nunca tivesse estado ali. Então, o homem entendeu que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele compreendeu nesse momento o quanto ele esteve perto da danação eterna. Que existem coisas piores do que a morte. E que foi o amor da sua mãe que o salvou. Então, ele deixou de ser escravo da inveja. Ele não mais ambicionou aquilo que não conquistou. Não almejava mais aquilo que não fazia por merecer. E então resolveu prestar à sua mãe a maior homenagem que era possível. Ele passou a ser um homem melhor daquele dia em diante.